Há uma revolução arquitetônica a acontecer no extremo norte da Europa, na Escandinávia. Trata-se de um movimento popular em rápido crescimento que se opõe aos aborrecidos blocos cinzentos que estão a ser construídos em todo o lado e parece estar a ganhar força. Neste vídeo, vamos descobrir como um pequeno movimento na Suécia cresceu e se tornou uma força que se opõe com sucesso à arquitetura feia e que exige mais beleza nas suas cidades. Exploraremos a forma como o movimento se espalhou para outros países e até conheceremos um político com visão de futuro do Partido Social Democrata de Gotemburgo que reconheceu a necessidade de mudança e está agora a trabalhar em prol de edifícios mais humanos, simpáticos e bonitos. Estou muito entusiasmado com este vídeo, porque vão ouvir a história deles, uma vez que fui à Escandinávia entrevistar aqueles que tornaram isto possível. No final do vídeo, mostrar-vos-ei como podem conseguir esta mudança positiva no vosso próprio país. Então, vamos lá começar. Estamos no início de maio e eu estou a viajar para o local onde tudo começou, a Escandinávia. Estou numa espécie de digressão escandinava para visitar 3 locais cruciais que desempenham um papel importante nesta história: Estocolmo, Gotemburgo e Oslo. Estou prestes a entrevistar algumas das pessoas que foram fundamentais para este movimento e que, espero, me possam contar mais sobre como começou e por que se tornou tão grande. Mas primeiro, temos de descobrir por que é que houve necessidade de uma revolta. Como expliquei no meu último vídeo, o modernismo mudou a forma como construímos. As tradições úteis de construção que nos tinham servido durante milhares de anos e que continham conhecimentos incorporados valiosos foram rejeitadas. O movimento moderno decidiu que não era possível retirar lições valiosas das anteriores formas de construir, pelo que tudo teria de ser reinventado a partir do zero. Na Escandinávia, por exemplo, isto significou que os telhados inclinados, uma tecnologia que foi utilizada com sucesso para lidar eficazmente com a água da chuva em climas chuvosos, foram substituídos por telhados planos, que muitas vezes conduziam a fugas. Um exemplo muito recente desta situação é Kiruna, uma cidade mineira no extremo norte da Suécia, onde uma parte recém-construída estava equipada com telhados planos modernos, que começaram a verter pouco depois de estarem concluídos. A sua preferência pelas coberturas planas não se deve a qualquer utilidade prática, mas sim a uma questão estética e ideológica. Mas não são apenas os métodos e técnicas de construção tradicionais que são rejeitados. Os princípios estéticos e de design clássicos ou tradicionais são substituídos pelos modernistas. Durante a minha visita a Oslo, Gotemburgo e Estocolmo, este facto salta imediatamente à vista. Os edifícios antigos variam de bonitos e coloridos, como estas casas de madeira em Oslo, a bonitos e imponentes, como estes blocos de mansões do século XIX em Gotemburgo. Mas os edifícios novos são bastante escuros e sombrios, o que é surpreendente para um país onde os invernos são tão longos, escuros e frios. E claro, vemos muito betão, vidro e aço. Junto-me a Mikael Diamant, que talvez reconheçam do meu último vídeo. Estamos a dar um passeio em Estocolmo para ver o que aconteceu a uma cidade e para descobrir por que é que as pessoas se fartaram dos tipos de edifícios que estavam a ser construídos. Uma coisa a ter em conta quando se olha para este edifício escuro atrás de mim e para todos os outros edifícios feios que temos visto recentemente é que hoje está um belo dia de primavera. A Suécia é um país nórdico. A maior parte do ano é bastante escuro e sombrio. Agora imaginem, este edifício que vem atrás de mim em outubro ou dezembro é muito, muito, muito deprimente. É claro que fica bem nas projeções de computador, mas não se adequa ao nosso clima local. Agora estamos na Praça Brunkeberg. Antigamente era uma praça de mercado animada e bonita. Nos anos 60 e 70, toda a praça foi completamente destruída e todos os belos edifícios foram substituídos por um modernismo horrível. Este é um dia de primavera muito ensolarado e bonito. No entanto, apesar da sua localização central, quase não há pessoas aqui. Isso deve-se ao facto de ninguém querer passar por aqui e de nenhum cidadão de Estocolmo querer ser visto aqui. Então, por que é que tudo isto é construído e como é que toda uma profissão pode ignorar o que a população em geral considera agradável e belo? Erik Norin, um jovem arquiteto clássico que vive em Estocolmo, explica a desconexão entre a elite da arquitetura e a população em geral. A opinião geral sobre a classe arquitetônica, no contexto sueco e provavelmente também no contexto europeu, é que é uma espécie de grupo elitista. Alguém que está na sua torre de marfim e não está ligado ao público em geral. Talvez não a nível individual, mas como grupo. E especialmente quando se trata do que está a ser produzido. Que tipo de arquitetura está a ser construída? Que tipo de arquitetura está a ser concebida? Muitas vezes, isso está longe de ser o que o público em geral gosta e quer. E eu diria que isso é problemático. À medida que foram surgindo mais e mais edifícios com os quais as pessoas não se conseguiam relacionar, a infelicidade aumentou. Mas em vez de ouvir, os promotores, arquitetos, planejadores e os órgãos políticos continuaram a marchar. Afinal de contas, não havia uma verdadeira oportunidade. Ou havia?
Alguma coisa tinha de ser feita, mas o quê? Os cursos de arquitetura só ensinavam o mesmo tipo de arquitetura, o que tornava o problema ainda maior. Os políticos também não mostravam muito interesse no assunto. Muitos confundiam construir edifícios modernistas com ser progressista ou estar de alguma forma orientado para o futuro, o que é um erro comum, da qual eu farei um vídeo no futuro. Sem políticos para lidar com a infelicidade crescente e com uma ordem arquitetônica demasiada que investe nas suas próprias ideias, só havia uma saída. Um movimento de base que tomasse o assunto com as suas próprias mãos. Michael Diamond esteve presente desde o início. No Facebook havia vários grupos que envolviam pessoas em diferentes tópicos. Era assim, era um formato muito bom para chegar às pessoas. Assim, em 2013, eu criei um grupo. Hoje tem um nome em inglês, a nova arquitetura tradicional. E naquela época tinha um propósito muito simples de mostrar projetos tradicionais recém-construídos. Mostrei especificamente projetos de Berlim e Nova York, porque esses lugares na psique sueca não podem ser chamados de retrógrados. Eles acham muito legal se é em Berlim ou Nova York, segundo a psique sueca. Tudo o que lá se faz é o mais recente. Então, se eles construírem no estilo clássicos, não é retrógrado e sim a última novidade. E deveríamos também construir no estilo clássico. Então, um ano depois, um membro deste grupo começou com a revolta arquitetônica. Basicamente, temos uma grande fotografia de um projeto de construção nova. Este projeto foi construído em Berlim. Clique, admire e compartilhem se quiserem algo semelhante. E isto foi mesmo um sucesso. Então, o que você vê é que as pessoas não têm a arquitetura como principal interesse. 90% da população adora a bela arquitetura, mas a maioria não tem isso como interesse principal. Por isso, essas pessoas ficaram engajadas. Isso atraiu as pessoas interessadas, se conectando com muita gente e criou um movimento. Esta estratégia funcionou, captou a atenção de muitos, e o grupo do Facebook começou a crescer. A certa altura, as pessoas na Noruega começaram a sua própria revolta. Saar Soerud, um psicólogo que vive em Oslo e que foi a ponta de lança da revolta norueguesa, contará para vós como o movimento explodiu da noite para o dia. Durante muito tempo, foi um grupo bastante pequeno, com cerca de 2 ou 3 mil membros, mas estava a crescer de forma constante, mas lenta. Depois juntei-me a ele em 2019. E por volta da mesma altura, outro homem chamado Eric Holm também se juntou. Ele e eu estávamos a falar sobre como poderíamos levar o debate a um público maior. Ele é um gênio das redes sociais. Por isso, criamos o grupo no Instagram, começamos a fazer publicações e não havia truques de magia. Não havia nada. Estávamos apenas a dizer o que pensávamos. Como pessoas comuns que vivem na cidade, quase de um dia para o outro, quando explodiu e passou de 0 para 50 mil pessoas num par de semanas no Instagram, não fazia ideia de quantas pessoas se preocupavam com esta questão. Com este novo movimento a crescer rapidamente na Suécia e na Noruega, surgiu de repente um novo desafio ao status quo da arquitetura. Um dos primeiros grupos a atacarem a revolta arquitetônica não foram os arquitetos, foram os jornalistas. Somos uma secção da Suécia, em Estocolmo, chamada Södermalm. Mais de 1% das pessoas que lá vivem são arquitetos. 1 em cada 3 jornalistas suecos vive nesta ilha. E claro, muitos políticos. Estas pessoas frequentam os mesmos bares, os filhos andam no mesmo jardim de infância, são amigos uns dos outros. E os jornalistas da capital não gostam de nós, claro, porque estamos a atacar os amigos deles. Portanto, ao mesmo tempo que vivem em ambientes tradicionais, em edifícios clássicos, vão escrever isto. Algumas das críticas mais duras que recebemos vêm, de facto, de jornalistas que rotularam a revolta como sendo de extrema-direita, populista, trumpista. Isso significa que a grande maioria dos noruegueses é trumpista, porque houve uma sondagem que mostrou que cerca de 70% dos noruegueses preferem a arquitetura tradicional em vez de modernistas. Então isso faz com que 70% dos noruegueses sejam trumpistas? Talvez não. Uma coincidência que muitas pessoas que fazem parte deste movimento tenham origem imigrante, porque é mais difícil chamar-nos neonazis. No meu caso, a minha mãe é judia. 99% dos seus familiares morreram no Holocausto. Por isso, não vale a pena chamar-me nazi. Na Noruega, há também uma revolta arquitetônica muito bem sucedida. Acho que ele é um imigrante iraniano. E assim que não nos podem rotular de nazis. Nazis. Então temos de debater. E aí já não tem piada, porque se perde.
O tempo passou e o movimento continuou a crescer. Mais cedo ou mais tarde haveria de haver uma ruptura. E foi isso que aconteceu na cidade de Gotemburgo. Johannes Hulter é um político do Partido Social Democrata de Gotemburgo. Não está ligado à revolta dos arquitetos, mas concorda com os seus pontos de vista. A meu ver, é isto que a revolta fez e as questões que dão voz são preocupações profundas que atingem espectros amplos. Para nós, não se trata muito de seguir a revolta em si. É mais como se víssemos os mesmos problemas que eles. Penso que o que os sociais-democratas têm de único aqui em Gotemburgo é o fato de tentarmos ouvir o que as pessoas pensam sobre os edifícios que surgem na cidade. É estranho fazer outra coisa que não seja ouvir as pessoas que tentamos efetivamente representar. Por isso, em primeiro lugar, tentamos enviar uma mensagem clara também às pessoas que trabalham com o planejamento urbano, aos arquitetos, aos construtores, que queremos ver mudanças e que queremos ver novos edifícios com as qualidades arquitetônicas clássicas. E essa tem sido uma mensagem muito clara. Somos levados numa visita guiada a um projeto exemplar em Gotemburgo. Sim, estamos na parte de Majorna, em Maistungsgatan, que é um edifício bastante novo que construímos, e uma parte dele é uma habitação pública. Por isso, construímos no estilo tradicional de Gotemburgo. Chama-se Landshövdingehus. Pode dizer-se que é a casa do governador. É também algo de que muita gente em Gotemburgo gosta e penso que é muito atrativo para as pessoas. Mas pode perguntar-se como é que a cidade de Gotemburgo relaciona a construção tradicional com o objetivo de sustentabilidade? Johannes Hulter tem uma visão clara sobre este assunto. Sim, normalmente fala-se de 3 dimensões da sustentabilidade e penso que em cada dimensão deve haver uma preferência pela arquitetura clássica, planejamento urbano clássico. Porque se olharmos para a sustentabilidade social, é claro que estamos a criar ambientes onde as pessoas prosperam, onde gostam de estar, onde se sintam felizes. Um pré-requisito para a existência de algo social é que as pessoas estejam efetivamente lá. Elas querem ir para lá e não o farão se os locais forem feios. Por isso querem ir. Na verdade, fizemos muita pesquisa sobre isso, mas podemos ver que as pessoas são atraídas por lugares que são atraentes, que são bonitos. Portanto, se construirmos isso, as pessoas virão. O outro aspecto, claro, é o aspecto ecológico, em que se construirmos algo de que as pessoas gostem e apreciem, isso vai manter-se por um longo tempo. Não vai ser demolido ao fim de 10 ou 20 anos. E eu diria que a sustentabilidade econômica é também muito importante para criar locais que atraiam pessoas, que atraiam empresas e que atraiam o comércio. Portanto, em todos os aspectos da sustentabilidade, não há razão para não construir com os elementos clássicos e a qualidade de planejamento, bem como arquitetônicos. Mas há mais boas notícias de Gotemburgo. Para um projeto na Ekmansgatan 5, foi escolhido um desenho que se adapta maravilhosamente ao seu ambiente, graças aos esforços da revolta da arquitetura. A alternativa era um projeto modernista genérico, que ignorava a sua envolvente histórica. Este edifício foi projetado por Fredrik Rosenhall, em Inobi, e Albert Svensson. Este era um terreno vazio há quase 100 anos. E a cidade e a universidade queriam apartamentos para cientistas convidados. Por isso tem muitos apartamentos pequenos. A cidade tinha um concurso e nós concorremos e perdemos. Foi outro edifício modernista que ganhou o concurso. Nomearam o vencedor. E então a revolta arquitetônica disse: ouçam, nos critérios do concurso disse que tem de ser um edifício que se adapte ao ambiente que o rodeia. E a partir daí os políticos disseram não, este edifício modernista não se adequa à envolvente, mas este sim. Por isso, alteraram o resultado e conseguimos construir este edifício. As pessoas comuns adoram-no. Adoram-no. Acham que, bem, é mesmo assim, não conseguem perceber se aquele é um edifício novo, pensam que é um edifício antigo, porque não conseguem ver a diferença. Por outro lado, a elite da arquitetura. A elite arquitetônica tem havido muitas críticas e muitos avisos. Isto é desastroso.
isto é de mau gosto, isto é politicamente incorreto, tudo, sabe? No entanto, há mais sinais positivos de que as coisas estão prestes a mudar na Suécia. Em Upplands Väsby, realizou-se um concurso de design para um novo bairro. Em vez de só haver opções modernistas para escolher, como é frequente neste tipo de concursos, aqui a população podia também escolher propostas de design clássico. O projeto do jovem arquiteto sueco Nils Fräckehus ganhou o concurso e está prestes a ser construído. O projeto reflete os edifícios que se encontram nos bairros mais antigos e extremamente populares de Estocolmo, que estão fora do alcance da maioria dos suecos. Afinal, a oferta destes lugares não cresceu e a procura só aumentou. Na Suécia, parece que viram a luz e decidiram construir mais lugares onde as pessoas querem viver, pelo menos neste local. Mas há muito mais nesta história, porque o movimento ganhou velocidade também na Finlândia e na Islândia. Até na Alemanha e nos Países Baixos, o movimento está a crescer. Há muitos outros países onde se iniciaram movimentos de revolta. Alguns são menores, outros são maiores, mas todos partilham o mesmo objetivo: abrir a discussão sobre o que construímos e como podemos garantir que as nossas cidades se tornam mais bonitas e atrativas para viver. Por isso, se não concorda com o que é construído atualmente, não está sozinho. A maré está a mudar à medida que pessoas de todos os quadrantes que preferem formas tradicionais de arquitetura se encontram neste movimento, e juntos podem fazer parte da solução. Durante as entrevistas, pedi ao Michael, a Sahar e ao Johannes alguns conselhos para aqueles que gostariam de nos ajudar. Alguém precisa de ter a confiança para se levantar e dizer: os argumentos não se sustentam. Precisamos de fazer isto, mas quando alguém o fizer, é fácil para a próxima pessoa levantar-se e depois a terceira, a quarta. Então, acho que veremos uma onda agora e eu acho que na verdade estamos no início de uma mudança de paradigma em que os políticos vão ter a confiança para ouvir efetivamente os seus eleitores e cidadãos. Não devemos ter medo de falar a nossa própria língua na forma como descrevemos e compreendemos a arquitetura. Não vou tentar soar como um arquiteto, não vou tentar impressionar um arquiteto, porque tem de falar com o vosso público, que é o público em geral, que precisa desesperadamente de uma voz. Contactem-nos. Não voltem a inventar a roda. A forma como as coisas não funcionam da mesma em todos os países, em todas as culturas. É claro que deve haver uma adaptação local, mas o formato já nós o percebemos. Ajudamo-lo com fotografias do antes e do depois. Dizemos-lhe como a forma mais eficaz é comercializar as coisas, mas o que é preciso é, claro, tempo, e nunca é demais. Se quiser fazer outra coisa, algo que acredite que é isso que eu quero fazer, basta começar. Quanto mais pessoas iniciarem estas coisas, melhor. Aqui está a Revolta da Arquitetura, um movimento popular que está a mudar a forma como construímos. Para vos ajudar, fiz um pequeno e divertido manual de instruções ao estilo sueco, o Upproaret, Build Your Own Architecture Uprising. Construa a sua própria revolta arquitetônica. Pode encontrá-lo na minha página da web, no link que se encontra na descrição. Lá encontrará links para várias contas e grupos de revolta, e para o folheto, claro. Agora vou colocar as entrevistas completas com o Michael, o Johannes e os outros num canal separado, a Static City Conversations. Encontra o link abaixo. É tudo para este vídeo. Se gostaste deste vídeo, não te esqueças de clicar cuidadosamente no botão gosto e de te inscreveres neste canal, porque há imensas histórias que não vais querer perder. E espera, antes de ires embora, se quiseres saber mais sobre o que é a arquitetura tradicional e por que é que ainda não a podemos construir, veja o próximo vídeo. Por fim, se quiser ainda mais valor, junte-se à nossa comunidade Discord ou torne-se um patrono. Isso ajuda muito o canal. Por enquanto é isso. Obrigado, até a próxima.